Prezados irmãos, boa noite a todos. Pedimos aos irmãos que desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso. Desde já, obrigado. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Joana de Ângeles, e assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Lúcia. Que Deus a abençoe. Boa noite, meus irmãos. Essa semana eu ouvi assim, que para falar de Jesus, você tem que se colocar em pé. Né? Então, estamos aqui. O tema de hoje é muito relevante para nós espíritas. Estamos aqui com Jesus nos abençoando, com a espiritualidade. Toda vez que eu chego aqui nesse ponto, eu sinto a casa toda iluminada. E isso é muito importante, por isso que às vezes eu me emociono. A ideia de falar de Divaldo, essa inspiração, veio assim, eu estava procurando um tema e só vinha assim, Divaldo. E como ele faleceu agora, ele desencarnou agora semana passada, né? Então, é como se fosse uma homenagem a esse grande divulgador da doutrina espírita. Quem é espírita já conhece. E quem não é, vai conhecer um pouquinho hoje e dos seus ensinamentos tão importantes para nós, para a nossa vida. Primeiro, nós temos Jesus, né? Jesus, nosso guia, nosso modelo. Jesus, ele veio e nos ensinou porque nós temos várias encarnações, né? Então nós já partilhamos desse ensinamento de Jesus há muito tempo. E quando ele esteve aqui entre nós, Jesus ele não podia falar abertamente as coisas, então ele falava por parábolas. Ele dava exemplos da vida e ele foi nos ensinando, colocando uma sementinha no nosso coração, que hoje a gente entende melhor as parábolas, mais do que antes. Mas depois nós vamos entender mais ainda. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia a seguir. Mas ele deixou assim para nós outros espíritos que vão encarnando para nos ajudar nessa caminhada, né? Nós sabemos que o nosso destino final é a angelitude. Nós temos que seguir o nosso caminho, nos instruindo, aprendendo cada vez mais para chegarmos à angelitude. E aí Deus coloca em nosso caminho esses espíritos que encarnam para nos ajudar. Encarnam em vários lugares do mundo, em várias religiões, para nos ajudar. Temos aí Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, temos muitos, né? Allan Kardec mesmo, e muitos outros. E teve também o Divaldo, que
que nos ajudou, continua por isso, que é obrigado, Divaldo, continua nos ajudando muito com a sua obra, é só a gente continuar lendo. E Divaldo, então é muita responsabilidade falar de Divaldo. Divaldo Pereira Franco nasceu na Bahia, em Feira de Santana, em 5 de maio de 1927. Era uma cidade que não tinha muitos recursos, né? Então, ele teve uma infância bem complicada, porque desde cedo ele mostrava a mediunidade dele, que já estava se aflorando, desde cedo. E a mãe até que era muito compreensiva, mas o pai não aceitava aquilo. Quando ele dizia, não, tem uma pessoa ali, não, estou ouvindo uma voz aqui. Mas era uma coisa natural para ele, era natural, ele via. Assim como nós vemos uns aos outros, nós estamos aqui vendo uns aos outros, ele via e via também as pessoas que já tinham desencarnado. Mas para ele era normal, era como se estivesse ali mesmo. E pronto, estava ali, né? A gente é que não estava vendo, mas ele via, mas as outras pessoas não. Então é difícil até aceitar isso, mas ele sempre foi assim. Ele estava andando na rua e ele via pessoas que já tinham desencarnado. Mas é da mediunidade dele. E ele foi crescendo assim, com toda essa mediunidade, e Deus coloca na nossa vida pessoas para nos ajudar, que são anjos sem asa. Se a gente for pensar um pouquinho, todos nós vamos pensar em alguém ou algumas pessoas, anjos sem asa, que nos ajudaram. No momento de aflição, num momento de dúvida, sempre tem alguém que nos dá uma ajuda, que nos estende a mão. E Divaldo, ele foi morar em Salvador, na casa de uma senhora que estendeu a mão para ele. Ele foi morar em Salvador, essa senhora abrigou ele na casa, ele arrumou um emprego temporário, ela o encaminhou para o centro espírita onde ela trabalhava. Então, ali ele começou a conhecer a doutrina espírita, ele ganhou um livro que disseram para ele, olha, esse livro aqui você tem que ler sempre. Qual é o livro? O Livro dos Espíritos. E ele começou, é um livro que a gente tem que ler sempre, sabe? Não é uma vez só. Ali tem muito ensinamento. É tipo assim, sabe um livro que você lê aqui, captei, viu, Paula? Sabe um livro que você lê uma vez e depois você lê outra vez e cada vez que você lê você vê uma coisa diferente que você não tinha visto antes? É um livro dos Espíritos. Nós temos que ler sempre. E nesse centro espírita, ele foi aumentando a sua mediunidade. Ele começou a psicografar. Pegava um lápis e os espíritos, então, começaram a escrever, né, por ele, assim. Isso é psicografar. Ele depois arrumou até um emprego público, não ganhava muito, mas pelo menos ficou mais estabilizado ali, né? Um emprego público. E o dinheiro que ele ganhava daquele trabalho que ele tinha, ele comprava alimento para distribuir na rua por as pessoas que não tinham alimento. E tinha um amigo dele, o Nilson, que também ajudava ele, também com o dinheiro que o Nilson ganhava, ele também ajudava, também distribuía alimentos na rua. E eles fizeram um belo trabalho assim, distribuindo alimentos. Começou a distribuir alimentos na rua. Mas aí depois ele viu que ele precisava fazer mais. Ele começou a ficar angustiado. E ele
conversou então com a mentora espiritual dele, Joana de Ângeles. Todos nós temos um mentor. E ele tinha uma mentora espiritual, a Joana de Ângeles. Então ele podia conversava com ela e falava assim, falou para ela assim, mas eu queria era constituir uma família, eu queria casar, eu queria constituir família, com filhos. E a Joana de Ângeles falou para ele, não, isso não está na sua programação nesta encarnação. Você precisa, além de dar alimentos, você está precisando ampliar isso, fazer mais. Ele todo angustiado, chorando, e a Joana de Ângeles disse para ele, olha, você tem que aumentar a sua caridade, fazer mais. Por quê? Aí disse uma frase bem... Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro, não tem tempo para chorar. Então, quando a gente está triste, chateado, a melhor coisa que a gente tem que fazer é enxugar a lágrima do outro. Muitas vezes a gente se sente um coitadinho, e às vezes somos mesmo, mas quando a gente se fortalece um pouquinho, o que precisamos fazer? Ajudar aquele que está precisando mais do que nós. Quando nós precisamos de colo, vem aquele anjo sem asa para nos ajudar. Mas, às vezes, quando a gente se fortalece mais um pouco, nós temos que enxugar a lágrima do outro. E aí não temos tempo para chorar. Vamos à luta e vamos trabalhar. E foi isso que a Joana de Ângeles falou para ele. E aí, com a inspiração de Joana de Ângeles falando para ele, você sabe que quando a gente realiza alguma coisa aqui, isso já foi realizado lá no espiritual. E aí ele fundou então a Mansão do Caminho, uma casa com a ajuda de amigos, de companheiros. Ele fundou esta casa para ajudar as pessoas, a Mansão do Caminho, lá em Salvador, na Bahia. Eu, infelizmente, quando eu fui em Salvador, eu não tive a ideia de ir na Mansão do Caminho. Mas quem for em Salvador pode agendar uma visita e ir conhecer a Mansão do Caminho. É um complexo enorme, abriga muitas pessoas, dá ajuda, auxílio para as pessoas. E quem puder ir, mais de 6 mil pessoas são ajudadas, mais de 3 mil pessoas que moram lá. Ele começou a pegar, as crianças iam aparecendo de várias idades, desde pequenininhos, os pais deixavam lá na Mansão do Caminho por N razões, mas essas crianças ficaram lá. E ele foi adotando as crianças como filhos dele. Então ele não teve uma família assim constituída como nós, né, a maioria de nós, mas a família dele foi muito numerosa. Ele adotou mais de 600 crianças no nome dele. E dando instrução, dando carinho, dando apoio, mas como? Com o salário dele de funcionário público? Não. Porque quando ele começou a psicografar, a grande maioria dos livros dele psicografados foi por Joana de Ângeles, a mentora dele, e ele vendia os livros, né? Aqueles direitos autorais dos livros eram revertidos para a Mansão do Caminho e para outras obras sociais também. Ele passou isso em cartório, passando os direitos autorais dos livros para a Mansão do Caminho e para outras instituições
filantrópicas. Então, a coisa só foi crescendo. E aí ele ficou muito conhecido. Antes até dele fundar a Mansão do Caminho, ele ouviu falar de Chico Xavier. E um dia ele falou assim, poxa, eu quero conhecer, eu quero falar com o Chico, porque ele tem mais ou menos assim, um trabalho parecido com o meu, né? Mandou uma carta para Chico Xavier e Chico Xavier respondeu, convidando ele para ir lá. Ele foi todo contente lá, falar com Chico Xavier. E ele falou, Chico, eu quero ficar junto com você, porque nós trabalhamos na mesma causa, vai ser muito bom trabalhar com você. E o Chico falou, não, nós temos que ficar separados. Nós somos dois postes de luz. Dois postes de luz. Temos que ficar separados para iluminar mais lugares. Então é por isso que quando nasce um ser desse, quando ele vem à Terra, ele vem em vários lugares diferentes para iluminar mais pessoas, para a divulgação ser maior. Tem que ser em lugares diferentes. E ele entendeu isso. E voltou para lá. Isso começou a surgir a Casa do Caminho com o quê? Caridade. Olha a importância da caridade. Como é que ele conseguiu enxugar as lágrimas dele e enxugar a lágrima do outro? Não ter tempo para chorar. Com a caridade. A importância da caridade. Lá no Evangelho, no capítulo 15, está escrito lá, fora da caridade não há salvação. Até um olhar que a gente dá para uma pessoa, um olhar de amor, é uma caridade. Jesus não faz da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única, a única condição para a salvação é a caridade. É essa que nos traz a verdadeira felicidade. A caridade é a negação absoluta do orgulho do egoísmo. São essas duas chagas que a gente tem que sufocar dentro de nós. O orgulho e o egoísmo. E nesse mesmo capítulo 15, está lá o maior mandamento. E qual é o maior mandamento? Alguém perguntou para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, caridade e humildade é a única via de salvação. Como praticar a caridade sem amor ao próximo? Como amar o próximo sem fazer a caridade? Então, amor e caridade, não é à toa que é o nome da casa. São duas coisas juntas, sempre juntas, que nós temos que seguir. Então, esses espíritos que encarnam na Terra para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos esclarecer disso. Então, o que temos que fazer? Ler as suas obras, orar, seguir os ensinamentos de Jesus, para podermos crescer na senda espiritual. Porque esses espíritos de luz, esses espíritos que reencarnam aqui, eles vêm para nos mostrar que não é só aqui. Nós temos uma visão muito curta, muito pequenininha, de pensar que é só isso aqui. E não é.
tem um mundo corpóreo e tem um mundo espiritual. E esses médiuns, esses espíritos que vêm nos ajudar, eles vêm nos mostrar que não existe só este mundo corpóreo, que existe o mundo espiritual. Eles vêm fazer esta ponte entre um e outro. É por isso que Divaldo, Chico psicografavam e outros, de outras religiões, vêm nos mostrar que não é só isso aqui. Embora a nossa visão curta só veja isso aqui. Então, vem estabelecer o contato entre o mundo espiritual e o mundo corporal, o mundo físico. Lá no Evangelho, no capítulo 6, tem assim, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Por exemplo, quando nós passamos por situações de ter que nos separar de um ente querido, quando ele desencarna, qual é aquela religião que nos consola? Temos que ter uma religião para nos consolar. E temos que saber que esse ser querido, amado, continua a existir. Só deixa o corpo físico, mas continua a existir. E nesse capítulo aqui, do Cristo Consolador, vai nos dizer isso. Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta, que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que ajudamos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Sejais socorridos, e que não mais as vozes dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, quem já desencarnaram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes ocultas devem crescer e desenvolver-se como cedro. A morte não existe. O que ocorre é a perda do corpo físico. E sabemos que não tem idade para isso. Tem espírito que vem, fica horas, um mês, um ano, 2, 3, 20 anos e desencarna. Então nós temos que nos preparar para isso. Somos como passageiros de uma estação. Uns entram no vagão do trem e outros saem, e não tem idade para isso. Não vai perguntar qual é a idade que você tem para ver se você vai poder sair do vagão. Não. E nós temos que aceitar e compreender isso. Quando acontece uma fatalidade dessa com a gente, claro que nós vamos chorar. Nós vamos, mas não é uma despedida, é só um até logo. Depois a gente se vê. Vamos ficar tristes, vamos chorar? Sim, mas é um até logo. E nos sonhos, nós podemos nos ver, nos encontrar, como acontece muitas vezes. Quantas vezes? Né? A gente perde um ente querido? Perde, não. Quantas vezes um ente querido desencarna e nos sonhos ele está lá falando conosco? Não é até uma prova de que realmente é só o corpo que foi, que ele continua ali. E nós vamos nos encontrar com ele daqui a pouco, porque essa vida aqui
A vida é como uma via de mão dupla. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está lá. E assim vamos. Ninguém fica para semente, não diz assim. Então nós vamos para lá e vamos para cá. E a gente, no momento, estamos aqui. A qualquer hora a gente parte. E no velório do Divaldo, ele tem uma frase lá. Tinha uma frase assim, estava o caixão dele fechado, né? E uma frase escrita do lado. Um pensamento dele, o pensamento é maior, mas aí colocaram só um pedacinho do pensamento dele. Quando o amor é forte, nenhuma despedida é para sempre. E é mesmo. Quando o amor é forte, nenhuma despedida é para sempre. Fica. Divaldo desencarnou com 98 anos, semana passada, dia 13 de maio. Com 98 anos. E ele, enquanto ele pôde, ele trabalhava. Fui no seminário não, como é que se chama aquilo? Congresso, né? Eu fui com a Ju no congresso lá em Porto Alegre e ele estava lá. Ele estava lá. Se ele desencarnou com 98, ele devia ter 97 no ano passado. Ele estava lá. Ele deu palestra, ele autografou livros, conversou com um por um que estava ali na fila para autografar os livros. Eu não fiquei naquela fila. Mas ele estava lá trabalhando. Isso é um trabalho? Dar palestra, autografar livros. E às vezes, aí eu penso assim, às vezes a gente pensa assim, eu tô com uma dorzinha aqui, eu não vou não. Eu tô com isso aqui, eu não vou não. E pessoas como o Divaldo, como o Francisco Cândido Xavier, com outros, trabalharam até o final. É um exemplo de vida a ser seguido. Essas pessoas nos ensinam mais como exemplo. É o que nós devemos dar para os nossos filhos. Exemplo. Quer educar, quer ensinar alguém? Pelo exemplo. É assim que nós temos que educar os nossos filhos. Porque se a gente não der um bom exemplo, não adianta dizer, faz assim, e a gente faz do outro jeito. Para terminar, uma frase, um pensamento de Joana de Ângeles. Hoje teve Joana de Ângeles no começo, vai ter no final, e agora aqui. Tudo psicografia de Divaldo Franco. Joana de Ângeles fala assim: nascer, viver, morrer são termos da mesma equação biológica. E prosseguir vivendo é a fatalidade da criação. Fatalidade da criação. O espírito não morre. Quem morre é o corpo físico. A fatalidade da criação é continuar a viver. E por isso tudo, obrigada, Divaldo. Uma boa noite a todos. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Lúcia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches,
orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detém-te ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te a beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Joana de Ângeles, que assim seja. Alguns avisos rápidos aqui, pessoal. Então temos a evangelização infantil aos sábados, né, para crianças de 4 a 8 anos, aqueles que quiserem trazer aí suas crianças para participar, é só se informar com algum dos trabalhadores da casa. Também aos sábados temos grupo de estudo, pode trazer o filho e participar do grupo de estudo no sábado. Para aqueles que não podem ir ao sábado, também temos grupo de estudo na casa às terças, no mesmo horário aqui da sessão doutrinária, das 19h30 às 20h30. Melhor, o estudo é das 19 às 20 horas. E o último aviso é sobre o Clube do Livro. Só vou mostrar aqui alguns dos títulos aí que são distribuídos pelo Clube do Livro. Construindo Dias Felizes, Leis Morais e Saúde Mental, Fé na Vida, Nos Passos do Mestre. Tá? Para quem não sabe, o Clube do Livro é uma iniciativa da FERGS e funciona da seguinte forma: o sócio ele recebe todo mês um livro. Tá? E esses títulos todos vieram nos meses aí que passaram pelo Clube do Livro. Então quem tiver interesse de participar vai estar ajudando a casa, né, e vai receber um livro por mês. Aí. Então quem gosta de uma leitura pode se tornar sócio do Clube do Livro. Ali são o valor de R$30 por mês. Quem quiser se associar, pode deixar o nome e telefone ali na entrada, que a responsável pelo Clube do Livro na casa vai entrar em contato. Tá? E aí funciona dessa forma, a pessoa tem um livro aí por mês para leitura, todo mês é um título diferente. Obrigado pela atenção. Então, nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.